seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de terapias aqui no programa Algo a Mais uma sexta-feira com leveza. Hoje estou aqui com a Júlia do Prana Energia Vital, que nos trouxe um assunto super especial, que é a consciência corporal. E junto com ela estarei recebendo Eduardo Matiello, que é educador físico. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Agora, meu boa noite vai para a Júlia, que está aqui comigo, para o Eduardo. Gente, muito bom, mais uma sexta-feira de terapias aqui, Júlia. Obrigada pelo assunto, inclusive. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, hoje falando sobre consciência corporal. Então, a gente trouxe o Edu, que vai ajudar a abordar esse assunto comigo. Então, a gente vai caminhar um pouco por esse mundo da consciência corporal hoje. É isso aí. Eu disse que bom que a Júlia trouxe uma boa pessoa para ilustrar e falar sobre a consciência corporal. Eu disse, eu como mãe e barrigão, até brinquei antes do programa, não posso falar sobre a consciência corporal, porque o que eu bato a barriga e raspo ela, eu digo, eu não estou sem essa consciência, mas vai ser muito legal o papo de hoje. E Eduardo, seja muito bem-vindo, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Então, boa noite, obrigado, Júlia, pelo convite. Eu sou educador físico, então, tenho pós em Ciência e Medicina do Esporte, tenho um box de CrossFit em Veranópolis e também sou personal trainer. Tá certo. E Eduardo, uma experiência nova para ti, então, hoje estar aqui falando pro pessoal e transmitindo um pouquinho do teu conhecimento? Na TV é a primeira vez, estou um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo. Com certeza vai, com certeza. A gente vindo pra cá, eu disse pro Edu, é tipo campeonato. Ele disse, não, campeonato é bem mais fácil. Então eu disse, vai dar tudo certo, vamos quebrar também essa. Com certeza. Mas, inclusive, pra gente iniciar o nosso tema de hoje, e até para você em casa entender, porque quando a gente fala sobre consciência, fala sobre partes do nosso corpo e tudo mais, a gente precisa compreender que o que é nos dado, que é o corpo, a gente tem ele desde bebê e ele vai amadurecendo até envelhecer. Então, para que a gente possa iniciar esse papo, eu acho que é importante de falar como vamos envelhecer com o nosso corpo. Júlia, como é que tu vê isso? Sim, como a gente vai envelhecer nesse corpo, né? Que vai nos acompanhar nessa trajetória aqui na Terra, do momento que a gente chega até o momento que a gente partir dessa condição humana. A forma com que a gente vai chegar na velhice é uma opção. Tudo é uma opção. Então, da forma com que eu vou me alimentar, da forma com que eu vou conviver com as pessoas, o meu trabalho, minha prática de exercício físico, tudo isso vai interferir na qualidade da minha velhice. Porque o corpo, ele está a serviço da vida aqui na Terra. É ele que está abrigando, ele que está dando morada para minha alma. Porque a alma, quando decidiu chegar aqui na Terra, ela escolheu para que esse corpo habitasse essa alma. Então, veio com esse papai, veio com essa mamãe, assim como a Feira aborda muitas vezes no programa, né? Então, por que que o meu corpinho é assim? Por que que o meu dedinho do pé é assim? Por que minha cor de pele é assim? O meu olho? Por que que eu nasci sem uma parte do corpo? Por que que eu tenho essa... Então, é todo esse contexto, porque a gente fala muito da questão de que o nosso corpo é esse mapa da nossa alma, né? O corpo está o tempo todo se comunicando com nós, trazendo informações para nós, para que a gente possa olhar para as questões da alma. O que eu vim fazer aqui na Terra com esse corpo? Tá certo. E quando a gente pensa dessa forma, até depois vou questionar mais sobre o corpo ser um presente dado e até mesmo como a gente precisa pensar nele diferente. Porém, antes disso, Eduardo, como alguém que cuida do corpo, como alguém que incentiva outras pessoas a cuidarem do corpo, como tu vê a evolução das pessoas dentro desse, por exemplo,
pessoas que começaram a ter uma consciência, conseguem seguir, conseguem ter mais saúde, um porte físico melhor, enfim. Como tu vê esse universo do cuidar do corpo? A consciência corporal, ela vem com o tempo, né? Então, se tu teve um bom histórico na criança, adolescência, tu vai conseguir ter uma boa consciência na vida adulta também. Então, tudo que a gente faz anteriormente, a gente vai conseguir chegar então, um ponto como vai envelhecer? Vai envelhecer como a gente quiser. Como tu cuidou antes, tu vai chegar na fase adulta ou velhice melhor ainda. Então, tu queres colocar que, na realidade, o quanto antes a gente iniciar a cuidar, porque antigamente se falava que atividade física era correr atrás da caça, era fazer outras atividades que hoje nós não temos mais. Hoje nossas atividades são sim, ainda fazem trabalhos que exigem do esforço. Porém, vai pegar pessoas que passam de manhã à noite na frente de um computador. Então, na realidade, essa necessidade é para justamente suprir esse momento que a pessoa não faz essa ativação do corpo. E o quanto antes ela fizer, ela vai ter melhores resultados para a vida. Então, é isso, Eduardo. Isso. Só para que a gente possa... O Edu fala da questão de que o trabalho, muitas vezes, tipo, o homem tinha que sair, né, Edu? Pra caçar. O primeiro homem que existiu, ele não ficava esperando em casa a comida vir. Exato. Então ele se movimentava de tudo que era maneira, pra tentar comer, tentar sobreviver. Subia em árvore, corria, levantava peso, fugia. E o corpo foi feito para se mexer. E com as facilidades do dia a dia, a tendência é a gente ficar mais parado porque tá tudo pronto, né? Você não precisa fazer essa atividade física extenuante para conseguir sobreviver. É só um telefone ou uma caminhada pequena, tu consegue fazer tudo o que tu quer. Claro. Então a pessoa tende a ficar mais acomodada. E como tu vê essa questão de, até tu colocasse no início e a gente foi falando, porém, o estímulo de cuidar do corpo precisa vir dos pais para filhos, né? Porque eu imagino que uma pessoa sem estímulos não consiga começar sozinha. Por exemplo, uma criança de 8, 10 anos dizer, não, eu vou começar a fazer uma atividade física, uma yoga, alguma coisa que possa fazer com que o meu corpo se sinta melhor. Corpo e mente, né? Então, como tu vê isso, desse estímulo entre pais e filhos? Com certeza tem muita influência o pai ou a mãe estimular a criança, porque ela vai ter todo o contato com o corpo dela de várias maneiras ali. Então, se ela não for estimulada a se movimentar, só fica no celular, computador, sofá, ela vai ter uma evolução menor e vai ter todos os problemas associados a isso. Então, eu penso que uma criança tem que ser exposta a qualquer tipo de atividade. Ela vai, com o passar do tempo, de todas as práticas que ela tiver, ela vai ter uma que ela vai gostar mais. Mas para saber isso, ela tem que ter praticado várias coisas. E daí vai guiar para um esporte específico mais adiante. Mas antes disso, tudo que ela conseguir fazer melhor. É isso aí. Isso é incrível. E Julie, pensando um pouquinho sobre isso, sobre os estímulos e tudo mais, a gente pode começar a plantar sementinha desde a criança que esse movimento com o corpo faz bem para a mente? Como que eu vejo tudo isso? Isso é só uma visão minha, né, Laura? Não é uma verdade absoluta. O que acontece? O não cuidar do corpo, o não ter consciência sobre o corpo, é uma questão da infância. Uma criança não sabe mão direita, mão esquerda, pé, o joelho, tanto que tem musiquinhas descrevendo a parte do corpo, né? Porque a criança, ela tá conhecendo esse processo. O que acontece? Essa criança, voltando, essa criança, ela precisa do quê? Que a mamãe diga, filho, você tá com fome? Você quer fazer xixi? Opa, tá na hora de tomar banho. A mãe e o pai, ou o cuidador, fica narrando a rotina e as coisas que essa criança precisa fazer. Ótimo, isso é a infância, né? Quando a gente passa para a fase adulta, a gente está trazendo essa criança junto.
A criança Juliana continua aqui, a criança Laura, a criança Eduardo continua aqui. Então, quando a gente chega, esse corpo chega na fase adulta, o que acontece? A gente terceiriza o cuidado do corpo físico para outra pessoa. A gente não vira a chave de que, opa, deixa eu tomar as rédeas desse corpo, tomar as rédeas da saúde vital desse corpo, para eu chegar numa idade avançada e ser um corpo saudável. Então, a gente continua com essa criança lá dentro, querendo comer batata frita, querendo tomar refrigerante. Ah, na minha infância não teve pirulito, hoje eu vou chupar pirulito quantos eu quiser. Então, é muito deixar essa criança que está dentro de nós latente, pela falta, pela ausência de coisas que teve na infância, e não assumir a rédea dessa fase adulta, que adultos cuidam do corpo, adultos cuidam da saúde. Crianças precisam de adultos que cuidem delas, né? Talvez transformar isso numa normalidade. Exato. É natural sair para dar uma caminhada, é natural sair para fazer, não ser uma atividade que seja pontuada dentro de... Talvez é isso que falte. É dizer, não, nós vamos dar uma caminhada porque é natural fazer. Porque é o nosso momento de dar essa caminhada, ou de ir fazer uma aula de crossfit para quem gosta, para quem pratica. Eu sei que tem aulas, inclusive, para crianças, Sim, né? tem turma lá, não. Então, é bacana, é ser natural todo esse ciclo e talvez não, porque se torna penoso depois. Se a gente não transformar isso em natural, se torna... Poxa, hoje é meu dia de ir, né? Só que eu não tive estímulos, talvez antes, e que bacana entender um pouquinho sobre isso, para que a gente, até como pais, a gente poder estar estimulando. Como tu vê essa questão de ser natural, a necessidade do esporte físico, do esporte para a pessoa? Se tu pensar, depois que tu chegou adulto, tu vai começar a pensar numa atividade, depois que vem os problemas relacionados, demora, ou às vezes não consegue porque não teve um histórico antes. Então, tudo vai ser mais difícil, tudo vai ser mais penoso, vai ser aquela coisa, tá em casa, tenho que ir de novo, mais uma vez, porque tudo vai ser uma coisa que tu vai ser desconfortável. Tá remediando a situação. E então, se tu teve um processo lá, criança, testou de tudo que foi coisa, qualquer estímulo que tu receber, vai ter algumas dificuldades, claro, mas tu vai ter um aprendizado mais rápido. E para todas as pessoas são assim. Então isso é bacana pra gente estar entendendo um pouquinho. E, Julie, tu me trouxe uma frase que inclusive no próximo bloco nós vamos falar. Então até mesmo aqui pra gente entender que sem corpo não há experiência humana. O que isso quer dizer? Então, pessoal, fica conosco. No próximo bloco a Julie já vai começar respondendo essa pergunta. Fica conosco. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, e hoje com mais uma terapia, aqui trazida pelo Prana Energia Vital, a Casa Prana, lá de Veranópolis. Gosto muito de estar falando com as meninas aqui, inclusive deixando convite para você que se sentir chamado a ir fazer algumas terapias, deixar a vida um pouco mais leve, porque a gente sabe que nessas correrias da vida, a gente acaba... assumindo tanta coisa, tanto assumindo quanto pondo pra dentro situações que por vezes não fazem muito sentido, mas a gente acaba transformando em grandes situações. Então, assim, umas terapias elas sempre ajudam. Então, meditação, yoga, constelação, numerologia. Nossa, aproveitem e passem lá na Casa Prana. Então, Julie, mais uma vez um tema bem especial. Estamos falando sobre consciência corporal. Então, estou aqui com a Julie, lá da casa, e estou com o Eduardo Matiello, que é educador físico. E agora, eu falei no final do último bloco sobre uma frase que a Julie trouxe que parece ser algo tão banal, né? Porém, vamos entender o que ela quer dizer, que sem corpo não há experiência humana. O que isso quer dizer, então, Julie? O que acontece? Na visão holística, nesse mundo holístico, nós somos pó de estrela, nós somos o Criador, nós somos o universo, tem várias definições. Então, quando nós estamos lá nessa consciência do todo, quando nós somos pó de estrelas e tudo isso, a gente decide vir à Terra. A gente decide vir e embarcar nessa nave planeta Terra. Para existir essa experiência aqui, eu preciso
estar encarnado, eu preciso estar em matéria física. Eu preciso sair de espírito, de luz e ter um corpo matéria. Essa é a minha verdade, Laura. Deve existir bilhões. É isso que é bem bacana a gente estar pontuando, porque assim, tem gente que acredita de que se nasce, se cresce, se reproduz e se morre. E pronto, e não existe nada mais. E tá tudo bem certo, dentro da consciência de cada um. Mas o legal da sexta-feira é que a gente traz essa visão, né? Então, bacana estar falando isso. Então, assim, quando eu decidi vir para a Terra, lá eu vou fazer isso bem lúdico, tá? Uhum. Lá existia um conselho, uma reunião, onde disseram assim: então, espírito, pode estrela, o que for, tu pode descer, mas tu vai precisar cumprir essas tarefas. Uhum. Tu aceita? Porque para tua evolução espiritual desse ser, tu precisa cumprir essa missão lá na Terra. Tu aceita aí? Então eu pego esse papel e eu assino esse papel. Eu dou o aval de que eu quero chegar aqui na Terra e viver essa experiência. E assim, eu desço habitar uma barriga. Uhum. Né? Então, no pai certo, na mãe certa, para essa experiência pela qual eu assinei esse papel, eu consegui viver. Aí todo mundo diz assim, meu Deus, e saber que eu disse sim para estar vivendo essa experiência, né? Uhum. Porque acontecem percalços nesse decorrer, nessa trajetória da vida. Claro. E por que a gente traz a consciência corporal para isso? Porque se esse corpo tá aqui, eu preciso fazer dele a experiência de estar aqui. Porque é só ele que sente prazer. É só ele que consegue sentir cheiros, consegue escutar uma boa música, consegue assistir um bom filme, consegue dar beijo, consegue tocar alguém. Então, isso não é a alma, isso é o corpo que tem a alma dentro. Então, praticar um exercício físico, ir pro cross, fazer caminhadas, ter esse contato de como essa máquina corpo humano funciona, está muito ligado a isso. É assim que a gente vai conhecer esse corpo que a alma está habitando. Então, é muito importante a gente olhar para isso. A gente perceber até que ponto o nosso corpo consegue chegar. Nossa, quando eu cheguei no cross, eu sou professora de yoga há 2 anos. Quando eu cheguei no cross, eu disse, gente, é só um teste, porque eu não sei se eu vou ficar aqui. E o Edu lá passando um monte de coisinha, eu disse, gente do céu, tem que fazer 5 desse em tanto tempo. Tá, tudo bem. Nem tudo que é fluxo para mim é o que, né? Eu tenho que encarar as minhas dificuldades, aquilo que não é fluido, para mim evoluir. Uhum. Porque eu estudo isso, então agora eu tenho que botar em prática. Beleza, cheguei lá no cross, o Edu disse agora, vamos pular corda. Meu Deus, pular corda. Eu acho que eu não pulo corda desde que eu tenho uns 6 anos de idade. E lá me coloquei a pular corda, Laura. Era um pezinho de cada vez, e eu via os outros colegas já pulando e trilhando 2 vezes num pulo só. Eu disse, gente, olha o corpo humano que faz. E aí tu começa a perceber o quanto tu também pode fazer diferente. Que aquela mesmice que tu tá vivendo, aquele sedentarismo que tu tá vivendo, talvez não seja a missão que tu veio viver, por isso que tu tá sofrendo, por isso que o teu corpo está manifestando doenças, por isso que tu não está conseguindo dormir direito, por isso que tu come impulsivamente. Então que a gente possa olhar para essas manifestações do corpo físico, assim como eu falei no bloco anterior, que é um mapa da nossa alma, para que a gente possa acessar as curas. E quando tu falas isso, me vem, Julie, algumas situações. Por exemplo, algumas pessoas acabam nascendo com vamos dizer, com a propensão de serem mais gordinhas. Uhum. E por isso que a vida inteira precisam estar cuidando, porque, eu como a mesma coisa que a Julie. Uhum. Mas eu tenho esse corpo e a Julie tem o dela. Uhum. Enquanto outras pessoas têm outro, que procuram aumentar um pouquinho a massa, porque diz, gente, eu sou muito magrinha, eu gostaria de estar num porte um pouquinho, né? Uhum. Então, são pessoas que precisam compensar essas situações. Uhum. Então, talvez naquele contrato que ludicamente tu explicasse aqui, seria interessante a gente parar e pensar também o que o nosso corpo pede. Exato.
né? Olha só que legal. Exato. E entendendo um pouquinho sobre isso, então a gente falou aqui da questão mais espiritual, mas entendendo como um educador físico vê os corpos das pessoas, do tipo, eu sou uma pessoa que preciso me exercitar porque eu vejo que qualquer coisinha já aumenta braço, barriga, enfim, e tem pessoas que chegam pra ti provavelmente que são mais magrinhas e elas dizem, gente, eu preciso ter mais bunda, eu preciso ter mais isso, aquilo. Como tu vê essa questão de poder trabalhar com as pessoas e ajudar elas a chegar num equilíbrio? Isso é interessante porque cada pessoa vai ter uma resposta no exercício. Uhum. E esse biotipo vai fazer o formato do corpo de cada um. E é interessante no treinamento porque tu consegue trabalhar cada objetivo de cada pessoa com as suas necessidades. Uhum. A pessoa vem com um objetivo, mesmo que às vezes ela não queira primeiramente olhar para o corpo, mas lá dentro ela já pensou que ela quer alguma partezinha melhorar. Uhum. Se ela tivesse como modelar, ela quero mais perna, quero menos isso, mais aquilo. E dá pra trabalhar tudo que a pessoa quiser, porque ela está sentindo que é o momento de evoluir naquela hora. Uhum. E aí ela busca um auxílio para onde for preciso, não só num treinamento mais intenso, mas qualquer tipo de treinamento ela consegue ter uma resposta. E sim, a gente falou de consumir mais ou consumir menos de cada pessoa. Uhum. Aí, de acordo sim, com uma dieta, se ela quiser fazer isso, vai auxiliar mais ainda. Uhum. E quando a gente fala, aqui eu coloquei a questão do biotipo da pessoa, tá? Falei em corpos que podem ser mais gordinhos, mais magrinhos, enfim. Mas quando a gente vê também a busca de pessoas pela saúde, porque é bem nessa hora que eu acredito que a gente tenha um desespero batendo, porque diz, olha, eu não me cuidei, realmente eu aproveitei muito, e é aí que a gente precisa ressignificar o aproveitar também. E daí tem uma outra situação. Poxa, o aproveitar pra mim é churrascada, é isso, é aquilo, sabe? É o significado do aproveitar, né? Claro que eu digo, não dá pra gente julgar tudo que se faz, porque se tu for ver, todo dia tu vai fazer coisas assim que podem ser ou erradas ou não, dependendo da tua consciência. Mas entendendo, quando alguém procura um educador físico, quando procura uma atividade que está tentando remediar uma situação, tu vê que o desespero dessa pessoa faz com que ela tenha logo um resultado, ou tu vê que, como geralmente funciona quando alguém está precisando, gente, tô com colesterol lá em cima, tô com diabetes, meu médico disse que se eu não começar agora, o meu perigo de infartar é iminente. Então, como tu vê essas pessoas que buscam na dor a atividade física? Sempre é hora de começar. Uhum. Né? Até que o corpo consegue se movimentar, a gente consegue fazer exercício físico. Uhum. É um trabalho que cada um tem um tempo para evoluir. Então, quem já busca num limite de alguma doença ou de alguma dificuldade, tu vai ter que explicar para a pessoa que ela vai ter um certo tempo, não vai ser de uma hora para outra que ela vai se livrar disso. Uhum. Então, junto com uma atividade controlada para ela, dentro de cada limite, junto com uma dieta equilibrada também, ela vai conseguir ter uma melhora no quadro de qualquer tipo de doença ou limitação física. É só ela querer se propor. E depois que ela começa a ver o resultado, que normalmente se a pessoa chegou nesse ponto para buscar exercício, ela até foi sedentária. Então, a resposta física é muito maior, é muito mais rápida. Então, primeiro mês, segundo mês, ela já começa a ver esse resultado na saúde e já começa a ver na estética. Então, uma coisa começa a motivar a outra, e se ela encontrar atividade física que agrada a ela, ela vai continuar mais tempo ainda e tanto o físico quanto a doença vai evoluir mais rápido. Tá certo. E entendendo um pouquinho o que o Eduardo coloca, por que é tão difícil começar uma atividade física se as consequências de ficar parado são piores? Julie, como é que a gente vê também? Porque
eu pedi para ele aqui sobre a questão de, poxa, eu tô buscando no desespero. É o momento em que talvez eu não tive aquele cuidado necessário, as minhas crenças de felicidade eram umas, e aí quando a gente vê, realmente precisava ter ressignificado antes disso, e entender um pouquinho sobre como a nossa mente trabalha, ela funciona, pensando que as consequências de ficar parado são piores. Só que é tão gostoso ficar parado às vezes, né? Muito se vem da consciência na verdade, do inconsciente coletivo, né? Então, lá na Idade Média, e depois veio com os escravos, aonde tu falou também do trabalho físico antes braçal, né? Então, tudo isso era visto como castigo. Fazer um exercício físico está no contexto do inconsciente coletivo de que é um sofrimento. Então, quando a gente parte dessa premissa de que isso está no inconsciente coletivo, opa, agora eu tenho consciência de que é assim, que está na grande massa. Então, agora eu vou fazer diferente. Isso eu vou trabalhar pelo meu prazer, pelo prazer do meu corpo físico. Talvez eu faço cross às 6 da manhã. Na geada, né, Edu? Então, até o impulso de tu sair da cama para ir, talvez tu tenha que ter um esforço maior. Talvez uma parte tua tenha que dizer assim, corpo, levanta da cama. Porque nós vamos fazer hoje um treino maravilhoso. Porque o corpo é só uma parte, e o Edu sempre diz isso. O corpo que lute, porque eu quero ter saúde. Eu quero chegar lá. Né? No yoga a gente trabalha o brahmacharya, né? O brahmacharya, ele é um celibato, né? E o celibato a gente vê como não como uma freira, um padre, né? Mas o celibato no yoga, ele vem com isso. Aonde eu quero chegar? É o ponto aonde eu quero estar? Que nada vai me tirar desse foco. Então, se eu me propus a ir, uma parte minha vai dizer que eu tenho preguiça. Mas a outra não. Então eu me agarro na outra. E a outra vai puxar que tá com preguiça. E nós vamos lá e nós vamos fazer o treino. E depois que acaba o treino, é massa, né, Edu? A sensação é boa. Aquela sensação de missão cumprida e de que tu fez algo maravilhoso pro teu corpo, pra ti mesma. Porque a gente tá cansado de o dia inteiro ficar fazendo coisas para os outros. Ou cuidar de filho, ou fazer almoço, ou ir trabalhar, ou dar o teu melhor no teu trabalho. É sempre pra fora, é sempre pra fora. Agora, quando tu faz uma atividade física, é como a meditação, tu tá fazendo algo interno, é pra ti. É o cuidado da tua casa, da casa da tua alma. Então, que a gente possa sempre olhar para essas partes. E o corpo é só uma parte. Olha só, bacana te ouvir, eu acho lindo ouvir a Júlia. Agora eu tenho que começar a pôr em prática. Eu digo, acho bacana tudo isso e falo, claro que a gente tem a dificuldade por vezes de dizer, não, preciso dar uma caminhada, preciso ou ir fazer uma atividade física que eu goste, enfim. E, Eduardo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a questão de como a gente consegue levantar às 6 horas da manhã na geada. Porque a Júlia, ela diz, não, porque é uma situação que depois é a troca, é ver que está feito e tudo mais. Mas eu gostaria de saber, a teu ver, como tu vê que realmente as pessoas se acostumaram a ter aquele horário, a cumprir, a dizer, poxa, tu vê que essa pessoa, ela conseguiu, ela já está há 5 anos aqui fazendo o mesmo, né, o mesmo horário, tudo, ela é a rotina dela. Como tu vê as rotinas das pessoas? Quem que consegue realmente, em quanto tempo geralmente isso acontece no corpo? Porque a gente sabe, se eu comecei uma semana, consegui todos os dias. Na segunda semana eu consegui 3. Na terceira semana eu digo, gente, não fui nenhum dia não, peraí. Aí na quarta eu vou né? Aí volta na outra semana e assim, essa rotina de conseguir, como tu vê os teus alunos criando elas e de que maneira é uma forma prática, por exemplo, de criar essa rotina? Cada um tem o seu relógio biológico que vai render em algum horário do dia melhor. Alguns já testaram vários horários e aquele se encaixaram melhor. Então, aquele conseguir treinar melhor, conseguir
chegar mais disposto, conseguir, talvez, aquele horário levantar mais peso que um outro. E depois que tu encontrou esse horário que tu consegue melhor, claro, e os compromissos permitirem, porque às vezes tu vai no horário que pode. Sim. Tu cria uma rotina e isso automatiza no corpo. E tu acaba chegando sempre naquele horário e tu percebe que tu precisa estar, né, no exercício, porque o corpo se acostuma com isso. Eu me perdi na mas é justamente como a pessoa pode criar essa rotina de uma forma fácil. Então, eu gostei que tu falaste em relação ao horário. Poxa, talvez tu tenta fazer em vários horários para ver qual é o que se encaixa melhor, né? De acordo também, a gente precisa entender que tem horário de trabalho, tem tudo. Eu renderia muito mais se fosse às 10 da manhã. Porém, no meu caso, não dá. Então, mas tentando adequar horários, isso já é uma boa coisa, porque daí já não é um esforço. Eu imagino que quando a gente vá para criar essa rotina, já não seja mais um esforço, né, Eduardo? Porque a gente acaba tendo um tempo para criar isso, né? A gente fala da prática dos 21 dias para girar a chave Sim. e virar um hábito. Mas a gente vai ter aquele lado nosso que vai tentar sabotar. E vai ter o dia que tu tá motivado e o dia que tu tem que ir por disciplina. Que a motivação, ela vai durar um período menor. E todo o resto, tu citou, numa semana eu vou todos os dias, numa 3, numa 2, acaba parando. A maioria do tempo é pela disciplina. De cuidar do corpo, de querer algo melhor, de buscar talvez uma melhora na doença. Então tu tem que ir porque tem que ir e faz bem. Certo. Não, porque eu digo assim, é bacana a gente falar isso, porque quando a gente se vê, por exemplo, às vezes as academias, os planos são, vamos pagar 3 meses, né, para que tu possa começar e ficar pelo menos os 3 meses. E quanto a gente paga e vai o primeiro e não vai mais nos outros. Mas como tá assinado o contrato, como foi passado o cartão, não tem mais como... Né? E a pessoa acredita que pagando já é, tipo, não, já paguei, tipo... já vai 2, 3 dias, deu, pronto. Não, mas isso, então, porque a gente tá falando sobre a consciência corporal, a gente tá falando sobre atividade física, que sim é algo que precisamos, não temos como fugir disso nesse momento, né? Então, e vendo todas as possibilidades, porque, como a gente disse, existem biotipos, existem pessoas diferentes, existem pessoas com necessidades diferentes que assinaram contratos diferentes antes de embarcar aqui no mundo, né? Então, isso é bem legal. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa falando sobre consciência corporal. Fica conosco. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre consciência corporal, com Eduardo Machello, que ele é educador físico, com a Julie, lá da Casa Prana. E agora a gente vai voltar falando sobre o fato de não nos exercitarmos. É só por preguiça? Então, Julie, responde para nós aí, porque realmente tem situações que a gente diz, é preguiça ou, eu trabalho, né? Às vezes a gente brinca assim, trabalho 3 turnos todos os dias, é impossível. Existem algumas questões que a gente acaba repetindo diariamente, o porquê que a gente não faz tal coisa. Sim. A gente pode olhar para isso de várias formas. Existe a questão da prioridade, né? Então eu posso dar prioridade a mim hoje. Só hoje. A gente trabalha isso no AA, né? Então, por hoje, eu vou cuidar do meu corpo. Essa 1 hora que eu fiz o contrato lá na academia, só agora, nesse dia, eu vou olhar para mim e eu vou fazer isso, né? Então, eu vou olhar para mim. E aí, sim, a preguiça faz parte, né? É normal a gente sentir. Mas eu tô dando um tempo para mim, para isso, para viver isso, né? Tem uma imagem, se a Cami pode colocar para nós, que é uma frase de Bert Hellinger. A cura segue o mesmo caminho da doença. Ela começa no nosso íntimo e passa para o corpo. Então, o que Bert Hellinger quer trazer com isso, né? A questão de que é a somatização de tudo que está além do nosso corpo físico. Questões
de doer o punho, por exemplo, né? As dores que a gente tem, ou cirurgia do túnel do carpo. Eu não consigo Acontece muito no yoga dos alunos não conseguirem ficar muito tempo apoiados sobre os punhos. Isso é só uma parte, né? Um exemplo. Então, o que significa essa energia da parte do punho, né? Porque se o corpo é o mapa da nossa alma, o que é isso que ele está me mostrando? O que é que o corpo está me mostrando? Então, procurar saber o que são essas informações, para que a gente possa curar e acessar as questões do contrato que a gente fez lá em cima, né? Então, que a gente possa olhar essas manifestações do corpo físico para poder se curar e viver melhor aqui na Terra. E aí, falando no espiritual, e vamos levar para o físico. Quantas vezes, talvez, as pessoas, elas comentem contigo, porque é dito, toda vez que tu vai fazer alguma atividade, comenta com o teu educador físico que tu tens, para que ele possa saber como trabalhar o teu corpo. Porque tem situações que a pessoa justamente, por exemplo, o joelho dói, mas ela precisa fazer movimentos que fortaleçam esse joelho. Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre as atividades, também para quem está em casa, daqui um pouco diz, não, mas eu não faço exercício físico porque eu tenho muita dor, ou nos joelhos, ou na lombar, ou enfim. Como tu vê a receptividade dessas pessoas, na realidade a tua receptividade em acolher essas pessoas e justamente poder fazer com que elas entendam que não é porque tu tem uma dorzinha que é o teu corpo está limitado. A dor, todos os alunos volta e meia tem alguma queixa no meio da aula ou já vem com ela. É difícil tu explicar para o aluno no ponto de vista emocional que pode ser, não é ali que começou, é só desencadeou. A gente tenta já buscar no lado físico, no ajuste de movimento para que ela já não sinta dor. E com o tempo tentar trabalhar tanto o emocional dela, alguma conversa, você já conhece a pessoa há mais tempo, uma conversa mais aprofundada, de saber por que aquela dor veio, da onde que veio. Se tu conseguir trazer um lado emocional dela, eu acredito nisso também, que a dor não vem só do físico, né? Se tu conseguir trabalhar com ela isso junto, a dor ela vai parando automaticamente. Então, um aluno que chega lá com dor de joelho, dor no punho, e dali um pouco passa. Pode ser, claro, reforça a musculatura, reforça os tendões, as articulações, isso é normal, mas talvez ela curou alguma coisa sem ela saber do que veio sem ter consciência, passado, né? Sim. Fica no inconsciente a cura. Mas todo dia é um ajuste para cada um. Então, assim, pessoas que tenham algumas questões do corpo, de dor e tudo mais, não tem o porquê não procurar o exercício, já que a gente está falando que algo realmente é trazer para a consciência que é necessário, é preciso, porém, mesmo com algumas limitações, a gente pode estar estimulando o corpo e pode estar melhorando. Tem ajustes para qualquer exercício, qualquer pessoa, para ela conseguir se movimentar. Não é a limitação dessa dor, dessa queixa, que vai impedir ela de fazer qualquer exercício. E como eu falei antes, dela se encontrar. Encontrar um exercício que ela goste, tem como ela ajustar para ter motivação de fazer e aí melhorar a saúde física também. Tá certo. E então, entendendo um pouquinho disso também, para quem tem aquele receio de dizer, poxa, eu não posso, eu não consigo, não é bem assim. É do tipo ir pro CrossFit e imaginar que todo mundo vai erguer aquele pneu enorme de patrola, né? Claro que a gente tem essa visão, porém a gente sabe que dentro das possibilidades de cada pessoa, e aos poucos sim ir melhorando. Sim, e muito se forma a questão do pertencimento, né? A gente quer pertencer àquele grupo, porque eu estou pertencendo a um grupo na minha casa, no meu convívio, nas minhas amizades, aonde comem fast food todas as noites, aonde tomam bebida de álcool todas as noites, aonde vão dormir tarde. Opa, esse contexto onde eu estou inserida não está quando eu me der conta, né? Não está sendo benéfico aquilo que o meu corpo está manifestando agora. Opa, porque eu tô tendo insônia, eu tenho, sei lá, inchaços em alguma parte do corpo, eu tenho dores, eu tenho lesões.
gente, aonde é que eu posso mexer? Então a gente olha para isso e começa a se mover e procurar pertencer a outra tribo, né? Aí quando tu chega nessa nova tribo, eles estão derrubando pneu, erguendo um monte de coisa. Então eu vou falar por mim, quando eu cheguei na Oca, eu disse pro Edu, eu não vou conseguir abaixar porque esse meu joelho, ele tá me dando um trabalhinho, assim, né? Já tô olhando para algumas questões do emocional e tal, tô olhando para isso. Ele disse, Ju, vamos fortalecer. E aí eu fui com calma, ele vai corrigindo, vai dizendo como dá para fazer e tal. Hoje, já fazem alguns meses, sumiu a dor. Então, eu trabalhei a questão emocional e eu liberei as manifestações físicas. Entende? Então, nada é separado. Tudo tá junto o tempo todo trabalhando. São informações o tempo todo. O tempo todo. Então, que a gente possa sempre ter esses olhos para perceber esse mapa lindo que é o nosso corpo. E tem várias situações que, inclusive, lembro do Luciano Alves, que esteve aqui falando, não, porque quando tu tem problema em algum local, é porque alguma coisa aí não fechou o teu feminino com o masculino. Esse é um órgão feminino, por exemplo, o yin, o yang, enfim. E aí a gente começa a compreender, e quando o desequilíbrio ele chega, ele afeta algumas questões do nosso corpo. Sim, vai manifestar. E aí é bacana a gente entender e ver como tudo está interligado. E aí a gente fala da questão de o quanto a doença é benéfica. Que fica bem contraditório, assim, quando a gente vai olhar para essa frase, né? Porque o que acontece? Muitas vezes tu recebe o diagnóstico aonde tá com um dodói que tá na reta final, ou tu vai ter que passar por questões difíceis, por processos dolorosos fisicamente. E tem pessoas que pegam isso e fazem um ejete, assim, pra vida, sabe? E simplesmente aquilo faz químio, faz a cirurgia que precisa, faz o retoque físico que precisa e sai daquela zona, né? E passa a ter uma vida melhor. Começa a praticar exercício, começa a comer melhor, começa a dormir melhor. E também vai ter a opção, porque tudo é uma opção, a opção de pegar aquele dodói e dizer, esse dodói é meu e acabou a minha vida por aqui na Terra. E também tá tudo bem, porque também faz parte daquele contrato. Olha só. Né? Então, Julie, pra gente resumir todo esse papo de hoje, eu gostaria realmente de entender o que significa consciência corporal, então. Porque a gente falou até agora, a gente falou sobre toda a questão de ter consciência sobre o nosso corpo, mas assim, essa última... A cereja do bolo. É. Então, pra mim, a consciência corporal, ela é bem ampla, assim. Porque se a gente recebeu esse corpo pra estar aqui, a gente tem que estar em estado de presença. Como a gente fala muitas vezes do mindfulness, né? Que se usa muito o processo meditativo. Hoje é muito famoso dizer mindfulness. Mas é perceber o corpo em tudo que a gente faz. É estar na presença. Se eu tô aqui agora conversando contigo, onde está o meu dedinho minguinho do pé esquerdo? Perceber que eu não sou um corpo só mental. Que eu sou um corpo que estou sentindo uma emoção de estar aqui perante as câmeras, de ter saído da zona de conforto da minha casa. O que o meu corpo está sentindo sentada aqui, olhando para o Edu, olhando para a Laura, sabe? Então, isso para mim é consciência corporal, é algo muito amplo. Quando eu estou descascando uma maçã em casa, eu estou descascando uma maçã. Eu estou rodando a maçã para o meu lado esquerdo, eu estou usando a minha mão direita. Sabe? Então, narrar aquilo que tu tá fazendo na presença é consciência corporal. É estar nesse estado de presença e assim tu qualifica tudo que tu tá fazendo. Porque tudo é agora. Tudo é agora. E aproveitando, falando com o Eduardo, entendendo um pouquinho da consciência corporal, porque eu digo, quando a gente faz alguns exercícios, a gente diz... Gente, eu nem sabia que eu tinha tal músculo, porque tá me doendo alguma coisa lá em tal lugar que eu nem sabia que eu tinha músculo aí. Então também o exercício ele faz com que a gente tenha consciência de todas as partes do nosso corpo e a gente descobre outras partes também, né? Sim, que não foi estimulada antes e agora com um novo movimento, novo exercício, tu começou a sentir as partes do corpo e a consciência corporal
no ponto físico, eu acho que é isso. Tu saber sentir e movimentar o corpo da maneira que tu quiser, a hora que tu quiser. Aqui sentado, a gente não tá fazendo um exercício físico, mas se tu conseguir contrair cada músculo separadamente, agora eu quero contrair meu braço direito sem me mexer, ou minha perna esquerda, ou eu quero me movimentar a articulação pro lado que eu quiser, sem pensar, sem ter que fazer um movimento para sentir o músculo. É consciência corporal. Ou em movimento, por exemplo, eu tô fazendo um exercício muito complexo que exige muito do meu pensamento, da minha coordenação, e mesmo assim eu tô pensando em outras coisas. Então, movimentar da maneira que eu quiser, a hora que eu quiser, eu acho que é o que mais define no ponto físico. Olha só. Pessoal, papo ótimo, adorei estar com vocês, entender um pouquinho sobre a questão física e espiritual, né? E ver que quantos pontos a gente pode estar hoje medindo aqui. Eu, como alguém está para aprender aqui todo dia, e para quem está em casa também, um auxílio para algumas questõezinhas que é bacana a gente parar e pontuar. Então, Eduardo, gostaria de te agradecer, deixar um espaço para que tu faça as tuas considerações finais para a manhã de hoje. Obrigado pelo espaço para falar um pouco mais disso, que as pessoas precisam se movimentar muito para ter uma vida cada vez melhor, tanto física quanto emocional. E a Júlia pelo convite de estar aqui. Quem sabe uma outra vez. Maravilha. Com mais Obrigado. assuntos. É isso mesmo. Olha só, ele já está se convidando para uma outra vez. Meu Deus. A Edna fez a mesma coisa. Acho que vamos trazer os dois. É isso mesmo, isso mesmo. Júlia, muito obrigada. Mais um papo super especial. A gente sempre diz que a sexta da terapia aqui, com os assuntos que vocês trazem, eu digo que é a sexta da terapia, porque para mim é uma terapia estar vivendo aqui a sexta-feira. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Edu, por ter aceitado esse desafio. Foi muito gostoso estar aqui mais uma vez. E sim, que o pessoal em casa possa se exercitar, possa se mover e conhecer o corpo físico. Conhece o teu corpo físico, porque é ele que vai estar contigo até o final dessa jornada aqui na Terra. Então conhece o que te dá prazer, conhece o que te deixa feliz, conhece às vezes que dá uma dorzinha no corpo, mas que bom que esse músculo eu estou fortalecendo. E se conhece. Se tem alguma parte do teu corpo que dói por repetição, se tem alguma lesão, se tem alguma dor, procura um profissional, procura fazer terapias, procura ajuda, porque o normal é ser saudável. Tá certo, muito bem. Então, agradecendo o pessoal que está aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou mais uma noite. Convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até segunda-feira, às 7 da noite.